No dia 8 de janeiro de 1989, um 737 da Midland Airways decola de Londres com destino a Belfast, na Irlanda do Norte. Seria um voo curto de menos de 1 hora. A aeronave era praticamente nova, a tripulação experiente e a meteorologia estava boa para o voo. Mas poucos minutos depois da decolagem, a tripulação começou a sentir cheiro de fumaça no cockpit. Seria fácil pousar em algum aeroporto próximo e evacuar todos os passageiros, sem maiores consequências. Mas nem mesmo as milhares de horas de experiência da tripulação impediram que um erro primário, mas fatal, fosse cometido pelos pilotos. Um erro que condenou o 737. Hoje nós vamos acompanhar a história do voo 092 da Midland Airways. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. Após o sucesso do Boeing 737-200, a Boeing queria aumentar sua capacidade e alcance, incorporando melhorias nos motores, ao mesmo tempo em que mantinha a semelhança com os modelos anteriores. Em 1980, as especificações preliminares de uma nova aeronave foram lançadas, tendo como destaque os motores turbofan, que geravam significativos ganhos em economia de combustível e redução de ruído, mas também representavam um desafio de engenharia, devido à baixa distância em relação ao solo do 737. A Boeing resolveu o problema colocando o motor à frente, ao invés de abaixo da asa, e movendo os acessórios do motor para os lados, ao invés de colocá-los na parte inferior da carcaça do motor, dando ao 737 um visual único, com os motores de fundo achatado, às vezes chamado de bochechas de hamster. O 737-300 entrou em serviço em 1984 e foi seguido por um modelo mais longo, o 737-400, que entrou em serviço em 1988, e de um modelo mais curto, o 737-500, em 1990. A série foi apresentada como a nova geração do 737, mas após a introdução do 737 Next Generation, em meados da década de 1990, a série de 737-300, 400 e 500 foi designada como 737 Classic. No total, 1.988 aeronaves foram entregues do 737 Classic. A aeronave da Midland era um 737-400 fabricado em 1988, que contava com apenas 521 horas de voo, ou seja, era praticamente nova. A British Midland Airways, conhecida como BMI, foi uma companhia aérea com sede em Donington Hall, no Reino Unido. A companhia operou voos para destinos na Europa, Oriente Médio, África, América do Norte e Ásia, a partir de sua base operacional no aeroporto de Heathrow, em Londres, onde chegou a ocupar 13% de todos os slots, operando mais de 2.000 voos por semana. A BMI foi fundada em 1938, inicialmente com o objetivo de treinar pilotos voluntários da reserva da Força Aérea Britânica, que se tornaram extremamente necessários durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, passou a oferecer voos charter e transporte de carga, até se tornar uma companhia aérea de transporte de passageiros na década de 50. Através de uma série de fusões e aquisições nas décadas de 60 e 70, a empresa assumiu o nome de British Midland Airways e acabou por ser incorporada pela British Airways em 27 de outubro de 2012. A aeronave estava sob comando do experiente comandante Kevin Hunt, de 43 anos de idade. O comandante Hunt trabalhava na Midland há 22 anos e já contava com 13.176 horas de voo, sendo 763 no Boeing 737. Estava habilitado para voar o C-47, o Viscount, o DC-9, o F-27 e o próprio 737, entre outras aeronaves, mas só tinha acumulado 23 horas no 737-400. O copiloto era o comandante David McLelland, de 39 anos de idade. Já acumulava 2.390 horas, sendo apenas 53 no 737-400. Ambos tinham licença de piloto comercial e por instrumentos e estavam com seus certificados médicos válidos na data do acidente.
O voo 092 partiu do aeroporto de Heathrow, em Londres, no dia 8 de janeiro de 1989. O destino era Belfast, na Irlanda do Norte, cerca de 500 quilômetros que seriam percorridos em pouco menos de uma hora. A aeronave era um Boeing 737-400, uma aeronave de última geração, que fora entregue à BMI no início daquele ano e que contava com cerca de 520 horas de voo. Às 19h52, com 118 passageiros e 6 comissários a bordo, o voo 092 decolou de Heathrow. Ao atingir a altitude de cruzeiro de 28 mil pés, no entanto, o avião começou a tremer violentamente e um ruído alto foi ouvido. A fumaça começou a entrar pelas aberturas de ventilação e os passageiros sentados do lado esquerdo da aeronave ficaram alarmados ao ver o motor exalando fumaça preta. Os pilotos rapidamente relataram a situação ao controle de tráfego aéreo e foram redirecionados para o aeroporto próximo de East Midlands, a cerca de 160 quilômetros de Londres. De sua posição, os pilotos não podiam ver o motor em chamas, como alguns passageiros podiam, mas foram capazes de determinar pelo cheiro de fumaça, pelo tremor da aeronave e pelas leituras dos instrumentos que o motor estava com problemas. O comandante Hunt perguntou ao copiloto McLelland qual motor estava com defeito. McLelland hesitou por um momento. Ele sentia cheiro de fumaça e sabia que os Boeing 737 aspiravam ar para a cabine pelo motor direito. Sua longa experiência pilotando esse tipo de aeronave lhe dizia que, se ele podia sentir cheiro de fumaça, devia ser o motor direito que estava com problemas. Então ele disse, é o motor direito. O comandante Hunt, que já havia reduzido as manetes de ambos os motores, desligou o motor direito. Momentos depois, o ruído de batidas cessou e o cheiro de fumaça na cabine se dissipou, confirmando aos dois pilotos que haviam tomado a decisão certa. Para ajudar a acalmar os passageiros após um incidente tão alarmante, o comandante anunciou o que haviam feito pelo interfone. Não haveria nenhum problema para manter o voo operando com apenas um motor, mas era o motor esquerdo que estava com problemas. O motor direito funcionava perfeitamente. O comandante McLelland estava correto ao pensar que em qualquer outro Boeing 737 o cheiro de fumaça na cabine indicaria um problema com o motor direito. Mas esse não era qualquer 737, era o novíssimo 737-400. E ambos os pilotos não sabiam que no 737-400 o ar para a cabine vinha de ambos os motores. Este erro poderia ter sido detectado logo depois, quando o comandante Hunt, seguindo o procedimento padrão, começou a repassar o checklist de emergência. Porém, antes que ele pudesse terminar, ele se distraiu com a instrução do controle de tráfego aéreo para mover o avião para uma altitude mais baixa em preparação para o pouso de emergência. Ao se aproximar para o pouso, os pilotos tiveram que aplicar mais potência no motor esquerdo, o motor que estava com defeito. Ele pegou fogo e desligou imediatamente. Só então os pilotos perceberam que haviam desligado o motor errado. Eles tentaram então religar o motor direito windmilling, utilizando a força do vento para girar as pás do compressor. Mais ou menos como a gente faz quando tenta pegar um carro no tranco, empurrando o carro. Mas isso não funcionou, porque o avião agora se movia muito lentamente. O voo 092 estava agora sem motor e a apenas 300 metros ou 1000 pés do solo. Não havia mais nada a fazer a não ser usar o intercomunicador para informar aos passageiros que se preparassem para um pouso de emergência e tentar manter a aeronave estabilizada. O aeroporto de East Midlands estava muito perto, mas logo ficou claro que eles não conseguiriam chegar até a pista. Em vez disso, iriam cair num dos piores locais possíveis, a rodovia M1, uma das estradas mais movimentadas do Reino Unido. O avião se chocou contra o solo no lado sul da rodovia. Subiu novamente antes de cair sobre a rodovia na faixa de direção que vai para o norte e só conseguiu parar do outro lado da rodovia. A rápida reação dos motoristas e a pura sorte fez com que nenhum único carro fosse atingido. Na aeronave, os danos foram extensos e causaram ferimentos graves a dezenas de passageiros. Algumas fileiras de assentos se destacaram e esmagaram as fileiras da frente.
Muitos passageiros também ficaram feridos pelo deslocamento da bagagem, já que os compartimentos superiores se abriram durante o acidente. O motor danificado estava em chamas, mas naquele momento o fogo estava contido. As primeiras pessoas a chegar ao local eram motoristas que pararam perto do local do acidente. A tripulação de um barco salva-vidas, que por acaso estava voltando de uma excursão, juntou-se a um grupo de 8 soldados das Forças Especiais, um fisioterapeuta, um Royal Marine aposentado e muitos outros voluntários que tentaram ajudar os sobreviventes. Ao chegar aos destroços, eles foram surpreendidos pela visão surreal de um comissário de bordo, uniformizado, vagando atordoado pela rodovia. Demorou um pouco para perceber que ele não era uma testemunha do acidente, mas sim uma pessoa que estava a bordo do avião, mas que foi arremessada para fora e sobreviveu milagrosamente. Perto dali, outro passageiro ainda estava sentado, mas agora preso nos galhos de uma árvore. O cheiro de combustível de aviação derramado misturou-se ao cheiro de comida e bebida derramada da aeronave. Uma cena dantesca. Os voluntários ajudaram os feridos até a chegada dos serviços de emergência. Usando uma estrada de acesso ao aeroporto, o carro de bombeiros os levou o mais perto possível do local, antes que eles tivessem que atravessar árvores e arbustos para chegar à beira da rodovia. Ao emergirem dos arbustos, ficaram chocados ao descobrir que o acidente era real. Vários deles, mais tarde, declararam que um acidente com uma aeronave tão grande perto de um aeroporto pequeno, para eles só poderia ser um exercício de treinamento. Todos os passageiros, com exceção de 5, sofreram ferimentos graves. O Royal Marine aposentado Graham Pearson, que dirigia na M1 pouco antes do acidente, entrou na aeronave e prestou primeiros socorros a vários sobreviventes. Ele conseguiu retirar uma criança dos destroços, Ryan McCallion, de 7 meses, que estava protegido pela mãe, mas preso sob vários corpos. O menino se recuperou completamente, mas sua mãe, Ruth, não teve a mesma sorte. Ela morreu no hospital 3 semanas depois. Em outro lugar, um homem gravemente ferido foi retirado dos destroços. Atordoado e com ferimentos graves, ele cumprimentou seus socorristas e perguntou se eles poderiam recuperar suas compras de duty free também. Na frente da aeronave, os 2 pilotos sobreviveram, embora com ferimentos extremamente graves. Eles se juntaram à fisioterapeuta Helen Splain, que voltava de férias para casa na M1 antes do acidente. Ela subiu na cabine e passou mais de 2 horas conversando com eles, para mantê-los conscientes enquanto eram retirados dos destroços. Durante a noite, dezenas de passageiros e tripulantes sobreviventes foram transportados para hospitais próximos. Quando a operação de resgate foi concluída, 39 dos 118 passageiros já haviam falecido. Outros 8 morreriam no hospital mais tarde. Após o acidente, uma investigação foi iniciada para determinar o que havia de errado. O relatório final sobre o acidente, com 233 páginas e que serviu de base para esse vídeo, foi emitido em agosto de 1990. O exame dos destroços revelou que uma palheta do motor esquerdo havia quebrado e sido sugada para dentro do motor. Foi isso que causou o mau funcionamento e, eventualmente, um incêndio. No entanto, o avião tinha 2 motores e podia pousar com tranquilidade em caso de emergência usando apenas um. Mas, em vez de fazê-lo, os pilotos, no momento de confusão, desligaram o motor bom e não o danificado. Os passageiros e comissários sobreviventes do voo 092 lembraram que viram que o motor esquerdo estava soltando fumaça e ouviram o comandante anunciar que o motor direito havia sido desligado. Mas ninguém alertou a cabine sobre o erro. No caso dos passageiros, eles não acreditavam que eram suficientemente qualificados para dar qualquer contribuição que pudesse ser útil a um piloto de linha aérea durante uma emergência. Como disse um sobrevivente que era padeiro, numa entrevista posterior, estávamos pensando, por que ele está fazendo isso? Porque vimos chamas saindo do motor esquerdo. Mas eu era apenas um homem do pão. O que eu sabia sobre aviões, não é?
Os comissários de bordo, por sua vez, acreditavam que numa situação de emergência, entrar na cabine para fornecer informações ou pedir esclarecimentos seria apenas uma distração para os pilotos. Hoje em dia, o treinamento de todos os funcionários das companhias aéreas reforça a importância da comunicação entre os comissários de bordo e os pilotos, especialmente durante uma emergência. Foi por situações como essas que o CRM evoluiu de Cockpit Resource Management para Crew Resource Management e posteriormente para Corporate Resource Management. Mudanças significativas também foram feitas na posição que os passageiros devem adotar antes do impacto. Ao estudar as lesões sofridas por passageiros, os cientistas conseguiram identificar várias melhorias para a posição. Por exemplo, instruindo os passageiros a dobrarem as pernas para trás, colocarem os pés firmemente no chão e dobrarem os cotovelos. Ambos os pilotos perderam o emprego após o acidente. Eles admitiram que os seus erros causaram um acidente, mas também salientaram que seria importante entender por que eles cometeram tais erros. Foram identificadas várias razões. Por exemplo, eles não receberam nenhum treinamento específico para o novo 737-400 e nenhum simulador desta aeronave específica estava disponível em qualquer lugar do Reino Unido. Mais tarde, o ex-copiloto McLelland ganhou uma causa contra a companhia por demissão sem justa causa e foi indenizado em 57 mil libras. Um memorial com os nomes de todos aqueles que morreram no acidente está agora no cemitério de Kegworth, a aldeia mais próxima do local do acidente. Ele marca um desastre causado por um erro simples, mas que com uma formação adequada e os sistemas adequados, nunca poderia ter acontecido. Infelizmente, a tripulação do voo 092 não conseguiu lidar de forma adequada com a situação. Mas se você quiser saber como uma outra tripulação lidou com uma emergência semelhante, onde outro 737 teve pane de motor, mas dessa vez a tripulação agiu de forma brilhante, assista esse vídeo aqui no canal sobre o voo do TACA 110. E se você gosta do conteúdo do Bora Voar, não deixe de se inscrever no canal. Você pode também colaborar se tornando membro do canal. Basta clicar no botão Seja Membro. Ou até mesmo comprando um Valeu, clicando nos 3 pontinhos abaixo do vídeo. Então, bora voar?